Quando saiu as duas cartas repetidas, eu fiquei pensando. Olá, Oberiano e Oberiana da energia de Aquário. Meu nome é Oberon, sejam muito bem-vindos ao meu universo e hoje nós iremos falar sobre as previsões desta semana utilizando o baralho cigano. Diferentemente da leitura da semana passada, essa leitura dessa semana será um pouco menor, porque algumas pessoas pediram que o vídeo fosse mais curto. E aí eu gostaria de saber de você, que me escuta, que me vê, o que você prefere? Uma leitura maior e mais complexa ou uma leitura menor e mais pontual? Vocês colocam aqui nos comentários para mim, porque eu vou testar alguns formatos e o que vocês melhor receberem, eu vou utilizar como padrão aqui do canal. Para a gente começar, mesmo o processo da semana passada, eu peço que vocês coloquem as mãos em posição de oração, fechem os olhos, se concentrem na respiração, inspirando e expirando, para que assim as mensagens que aqui saiam façam sentido para vocês e vocês consigam receber da melhor forma para enfrentar os desafios e vencer os desafios desta semana. Vamos lá, eu vou te dar 5 cartas, uma para cada dia da semana. Vou trazer a interpretação e aí se você precisar de mais informações, basta você colocar aqui nos comentários. Ou se você preferir, você pode também agendar um atendimento comigo para a gente destrinchar o que está rolando na sua semana, na sua vida. Vamos lá. A primeira carta, casa. A primeira carta, casa, que é segunda. A segunda, cruz, que é terça-feira. A terceira carta, o cavaleiro. A quarta carta, o urso. E a quinta carta, o homem. Vamos lá, então, entender o que vai acontecer. Ótimo. Vamos lá então, gente. Na segunda-feira, para nós aquarianos, apareceu aqui a casa. A carta casa, ela fala muito sobre um recolhimento. Então pode ser que nessa segunda-feira vocês estejam mais conectados com o lar, se conectados mais com esse resguardo, conectados mais com essa energia de pouso, né? Porque a gente pousa em casa, então a gente se resguarda em casa, então a gente relaxa. Fala muito sobre a estruturação. A casa tem muito a ver com você se estruturar para seguir em diante com as coisas que você busca. Então, a dica é se recolha, se nutra, se conecte com você mesmo, principalmente, justamente porque dessa forma você vai conseguir reverberar as coisas que você precisa, as coisas que você deseja, tá? Nesta semana. Então a segunda-feira fala muito sobre essa absorção energética, essa construção, criar essa estabilidade. Nós aquarianos, às vezes temos o pensamento muito rápido, a gente tem que aterrar, a gente tem que trabalhar o elemento terra na nossa vida. E aí na terça-feira aparece a cruz, que fala sobre intervenções divinas, e o trevo. Então aqui fala sobre um dia de bênção pra gente, sabe? Um dia de fluidez, um dia das coisas acontecendo. Terça-feira pode ser um dia simbólico para orar, para se conectar, para olhar para dentro de fato. E aí é um ponto bastante interessante de você conseguir observar, você aquariana e aquariano, porque quanto que a gente se desconecta de nós mesmos devido ao nosso pensamento. Então, o quanto que a gente tem que se conectar com a fé, o quanto que talvez a gente tenha que se aproximar ali de um amigo pisciano para a gente conversar sobre essa parte da espiritualidade e olhar para essa parte da espiritualidade também. A cruz com os trevos fala sobre esses caminhos abertos pra gente. Então, sobre uma assistência divina mesmo das coisas funcionando. Mas, para que isso flua, a gente precisa se conectar com a espiritualidade. A gente precisa cuidar do nosso mental, do nosso emocional e do nosso espiritual. Justamente para que essa antena que nos liga cheguem ali onde a gente precisa, tá certo? E aí, na quarta-feira, nós temos aqui o cavaleiro e a estrela.
O cavaleiro, na quarta-feira, fala muito sobre um dia de se lançar, de correr atrás, de ir em busca das coisas que quer, das coisas que realiza. E aí é interessante da gente conseguir observar, porque a estrela ela pode representar aquela estrela guia, da gente seguir esses objetivos, esses sonhos que a gente tem muitas vezes. Então, assim, na quarta-feira entra aqui um ponto muito interessante do que? De fazer as coisas acontecerem, de fazer valer, de colocar a sua energia, de buscar essa construção e se lançar nessa construção pessoal, o que também acaba sendo um ponto bastante interessante. Fala muito sobre a ação. Então, se na segunda e na terça a gente vai estar se recarregando, vai estar se conectando com essa energia, na quarta a gente pode estar muito mais seguro sobre aquilo que a gente quer fazer. A gente pode estar muito mais munido. Então, vamos aproveitar a energia da quarta-feira para de fato realizar, para de fato correr atrás dessa busca e desse desejo. Na quinta-feira, me chamou a atenção porque apareceu aqui o urso. E apareceu o urso com o cão. E aí, o que representa? Representa um amigo fiel que protege. Pode ter relação com o trabalho, o urso ele, às vezes fala sobre uma liderança, né? Mas fala sobre alguém que protege, alguém que cuida, alguém que está próximo de fato. Então isso também acaba sendo muito significativo quando a gente para pensar, justamente porque traça essa rota na nossa vida. E aí é um ponto importante para conseguir direcionar, porque fala sobre essa tensão. A estrela que aparece na quarta-feira também pode representar amizades, pode representar pessoas que estão à nossa volta, pessoas que a gente pode confiar. Então, reforça isso na sexta-feira. Aliás, na sexta-feira não, na quinta-feira. Então, é um ponto. Olhar, porque pode ser pessoas que ajudam. Olha só que interessante. E é interessante isso, porque às vezes a gente vai se afastando das amizades porque a gente quer fazer do nosso jeito, porque a gente pensa do nosso jeito, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer correr atrás do nosso jeito, é que fala sobre essa aproximação. Então na quinta-feira, observe quem são as pessoas que você tem como bênção na sua vida. Aquário é sim um signo das amizades, né? É interessante falar sobre isso. E na sexta-feira, para fechar essa leitura, nós temos aqui a carta do homem, e aí eu tirei mais uma carta complementar, e aí saiu o homem de novo. Esse baralho que eu tô usando, esse baralho arco-íris ou rainbow, enfim, independente do nome que vocês queiram pesquisar, ele tem 38 cartas, então tem 2 homens e 2 mulheres. Quando saem as 2 cartas repetidas, eu fiquei pensando, eu falei, tá, mas quando sai essa carta do homem, eu estou me referindo à energia pessoal ou à chegada de um homem? E aqui, como teve a repetição da carta homem, eu entendo que é a gente olhar para o nosso lado mais Yang, o nosso lado mais masculino, que fala sobre o que? A energia de fazer, de romper, de correr atrás, de abrir portas, e quanto que isso é significativo na nossa vida, porque por vezes a gente acaba esquecendo, por vezes a gente acaba abandonando um pouco este lado, que aí gera problemas pra gente, né? Porque a energia Yang, ela fala muito sobre esse negócio do manifestar, do agir, de não ser tão adaptativo, mas ser mais combativo, de abrir o seu próprio caminho, de realmente se colocar em movimento sobre as coisas que se acredita. Então, é interessante da gente falar sobre isso e pensar sobre isso, porque mesmo você sendo uma mulher, você tem essa energia do Yang. Então, o quanto que isso vai ser positivo de você trabalhar para você ter firmeza nessa semana, principalmente na sexta-feira, para bancar as coisas que você quer, de você colocar no mundo e você conseguir realizar esses projetos. Então, se aproxime disso, tá certo? E aí nós vamos falar sobre a carta conselho, que eu vou tirar aqui no oráculo da lua, que é um oráculo que eu gosto muito. Ó, olha que louco a carta que saiu. Lua cheia em peixes. Equilibre a espiritualidade e a realidade, que foi aquilo que a gente tinha falado. Então, olha só que significativo, na verdade. Olha só
Que interessante pensar sobre isso, sobre a gente ter a nossa estabilidade material que fala sobre a casa, né, essa fortaleza, e essa conexão espiritual, como a gente trabalhando os nossos corpos sutis. Inclusive, aquarianos que me escutam, eu sugeriria para vocês fazerem aí um atendimento de Reiki, tá? Para energizar os chakras, energizar e alinhar eles, justamente para que vocês consigam aproveitar o melhor aí da semana, tá certo? Tem alguns horários de Reiki que eu faço, que eu costumo fazer lá no final da noite, quando as pessoas estão indo dormir, porque eu acho mais efetivo. Então, trabalho de madrugada também. Se vocês quiserem fazer o teste, me manda mensagem pelo QR Code ou pelo telefone aqui embaixo. Vai ser muito especial atender vocês, tá certo? Essa é a leitura, espero que faça muito sentido para vocês, da mesma forma que fez para mim. Eu gostei muito do que representou e vou ter muita atenção sobre essa semana aqui no meu signo. Fiquem à vontade para seguir, curtir, comentar, compartilhar, hypar, porque vocês não sabem o quanto que ajuda quando vocês seguem, quando vocês engajam, no sentido da distribuição para outras pessoas dos vídeos, tá certo? E com isso, quem sabe eu possa atender mais pessoas, possa de alguma forma ajudar ou aliviar as pessoas, que é o que eu mais amo fazer na Oberon, né? A Oberon já tem quase 6 anos e eu já atendi quase 3.000 pessoas reais, né? De verdade, não é só um número. De fato, eu atendi essas pessoas e só de eu pensar nisso eu falo, meu Deus, quantas pessoas, na verdade. A nossa leitura termina aqui. Aproveita muito essa semana e a leitura do final de semana vai sair na sexta-feira. Por isso, ative o sininho pra gente se encontrar no final dessa semana, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Um beijo no coração de todos.